Dando sequência às modelagens de rodapés e pisos, nós vamos criar também os rodapés e pisos dessa residência que modelamos com as linhas vindas do AutoCAD. E com isso nós vamos estudar mais alguns modelos de rodapé, outros tipos de piso. Nós vamos trabalhar com texturas sem emenda aqui. Não vamos entrar muito a fundo na questão das texturas sem emendas, mas você já vai entender como elas funcionam e a diferença entre uma textura simples e uma textura sem emenda. Nós vamos criar as tabeiras nos pisos. Vamos também refazer os rodapés da escada. Como você vê, eu já removi ele aqui. E nós vamos criar eles de acordo com o estilo que será a casa. Aqui, então, eu deixei habilitada também só as camadas que nós vamos utilizar nesse primeiro momento. Se você quiser acompanhar quais as que eu deixei, são as camadas Layer 0, base dos níveis, base do terreno, inferior degraus, inferior paredes, inferior piso 1 e piso 2 e inferior soleiras de portas e janelas. Como você se lembra, nós colocamos algumas texturas nesses pisos para demarcarmos o nível 1 e o nível 2 de piso. Se você quiser, pode remover essas texturas também, deixar com a textura padrão para depois nós colocarmos a nova. E se você quiser fazer isso, é só entrar dentro do grupo até a face ficar selecionada, digite Ctrl A para selecionar tudo e aqui em materiais vai estar padrão. Se não tiver padrão, você clica em alguma das paredes brancas que estão com material padrão e aí pinta ela. Então, esse primeiro aqui é aquele nível mais alto da casa, os outros dois são os níveis mais baixos, onde tem degraus. Eu vou deixar o meu assim por enquanto. E vou deixar aberto também o arquivo original do AutoCAD para a gente ter algumas referências aqui de cada ambiente, onde é cada ambiente bem certo, e colocar o tipo de piso de acordo com cada um. Nós vamos então começar modelando os pisos dessas três salas, o living, a sala de jantar e a sala de lareira. E como nessa casa eu vou utilizar um estilo mais clássico de decoração, para a gente ver como modelar esses tipos de objetos e acabamentos que são um pouquinho mais elaborados, no living e na sala de jantar, eu vou colocar um piso de mármore com um detalhe aqui no meio, aqueles desenhos geométricos, e na sala da lareira, como é uma sala que é para ser uma sala mais quentinha, eu vou colocar uma tabeira só com esse mesmo material aqui e fazer o piso em madeira. O resultado final vai ser parecido com esse aqui, que eu já fiz uma prévia num outro arquivo. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu estou trabalhando com esse tipo de acabamento no piso, com tabeiras ou com esses detalhes, é criar a demarcação do rodapé. Eu vou desassociar esses grupos de pisos. Nesses aqui, nesses dois que a gente vai modelar agora, eu também vou colocar essa textura padrão. E eu seleciono primeiro, antes de fazer qualquer coisa, as linhas de demarcação dos rodapés. Isso porque depois que nós fizermos esses detalhes, vai ficar bem mais difícil para a gente selecionar essas linhas. Você vê, se eu clicar, der dois cliques, ela vai selecionar as linhas das extremidades e essas outras aqui também. Por isso que é bem mais fácil a gente fazer essa marcação antes. Eu vou fazer separado esses dois pisos, ou melhor, eu vou fazer separado esse aqui da salinha depois, porque esses aqui eles estão praticamente em conjunto um com o outro. Depois que eu seleciono essas linhas, eu vou fazer uma cópia delas para cima a uma altura exata. Pode ser qualquer altura. Eu vou deixar aqui com 30 centímetros de altura. Isso porque nós vamos ter que fazer alguns acabamentos nela para finalizar os degraus da escada
e vamos ter que baixar ela depois, e você tendo uma altura exata de que você sabe que você colocou, fica mais fácil de posicionar depois. Então, eu primeiro vou removendo as linhas das aberturas, dou um clique em cima da linha para ver se está dentro da abertura, só dentro da abertura. Se não tiver, como essa daqui, eu pego na extremidade dela, onde termina a parede, com o lápis e faço uma linha por cima para fazer um corte, um segmento. Aqui na porta também, a gente vê que na porta está certinho. E aqui na escada também. Para esses rodapés, eu vou utilizar um perfil pronto do Profile Builder. E eu faço o seguinte, eu venho aqui, escolho o modelo que eu quero, ou se você vai utilizar um perfil feito à mão, o processo é o mesmo. Eu vou utilizar esse casings, o casing número 4. Esses modelos aqui, dessa biblioteca casings, eles são modelos, perfis maiores, com alturas de 10 a 15 centímetros. Eles são bem indicados para você fazer rodapés sem precisar alterar. Então, esse aqui é um bom modelo, porque eu vou trabalhar um rodapé de granito aqui, e ele não precisa ter muito detalhes. A gente encontra esses rodapés bem trabalhados em mármore e tudo, mas é bem mais difícil. Então, esse aqui só para representar a função dele aqui de rodapé dentro da estrutura. Eu vou precisar fazer uma rotação nele de 180 graus e vou ter que remarcar essa linha. Como eu inverti ele, eu vou usar a linha na parte de cima, em topo. E aí eu quero que ela fique atrás dele, que é aqui. Eu vi aqui que em left, do lado esquerdo, porque ele está invertido, ela vai ficar ao contrário, então eu coloco em right, que é direito, para ela ficar atrás. As linhas vão ficar aqui atrás. E aí eu vou selecionar a menor parte que eu tiver em termos de espaço onde vai rodapé. O meu aqui eu acho que é essa paredinha. E aí eu vou criar o rodapé, vou selecionar, dar 2 cliques ou 3 para selecionar toda a sequência de linhas, e vou usar essa opção aqui de perfil along path, que é o siga-me. Eu prefiro chegar a ele sempre bem perto para eu ver se eu vou precisar inverter ou não o perfil. Aqui eu não vou precisar inverter, então eu dou não. Beleza, criei o meu primeiro perfil. Eu vou sair de dentro desse grupo e vou voltar a baixar para 30 centímetros, que foi o que eu ergui as linhas. Por que eu faço isso? Porque nós vamos precisar fazer alguns ajustes aqui na escada, nesses degrauzinhos, para ela dar continuação aqui na parte de baixo. E se eu tivesse trabalhando com a linha nessa altura e não tivesse nenhuma referência para cima, para eu trabalhar com ela, eu ia ter que ocultar a face, e aí eu já preciso dessa face aqui do piso. Então, tendo criado um perfil já, uma parte do rodapé, eu posso clicar nele, que eu vou habilitar o grupo das linhas no lugar que eu quero, na posição que eu quero, sem ter nenhuma dificuldade para isso. E aqui eu sei que eu quero trazer essa linha, quero que o rodapé passe aqui, aqui, e venha até aqui embaixo, na parte onde termina a parede e começa a porta. Então, eu vou trazer ele até o final do degrau, mesmo os 2 centímetros para fora. Vou descer no eixo azul até embaixo, 17 centímetros. Esse outro até a ponta também. E esse aqui, 17 também. E vou encontrar aqui. Se você der 2 cliques na linha, você vai ver que aqui atrás sobrou um pedacinho, que é referente à linha da face do piso. Eu vou remover esse pedacinho de linha, porque a gente não vai precisar dele. Eu preciso dessas linhas até aqui. E vou ainda remover essa linha da porta. Eu vou precisar criar aqui também aquele segmento.
e vou remover só a parte de dentro da porta. Aí eu já tenho essa outra parte aqui para eu poder trabalhar o meu rodapé. A gente já pode ir fazendo isso. Você pode fazer essas demarcações e criar o seu rodapé depois. A ordem de criação é indiferente. Eu só estou fazendo já para ir te mostrando como é o processo da criação deles. Mas você pode só fazer a marcação e puxar uma linha para cima para você ter um acesso mais rápido a esse grupo de linhas. Pode colocar qualquer tipo de referência para você habilitar ele. Eu prefiro trabalhar assim porque a gente já adianta o processo. Ali teria que ser feito mesmo, então eu já faço de uma vez. E aí eu seleciono a opção. Aqui eu estou perto e estou vendo que eu vou precisar inverter essa face, porque ela está num outro espaço. Eu não sei, às vezes ela trabalha de um lado, às vezes de outro. E aqui, nesse cantinho, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros degraus. Só que aqui nessa minha escada, a gente vai ter que sair um pouquinho desse grupo, porque quando eu fiz ela, eu arrematei essa pontinha para cá. E eu vou precisar dessa pontinha rente à parede. Então eu pego uma linha aqui, a minha vai estar no eixo verde, seguro o snap e trago até aqui, ó, até a ponta, e ela vai formar um triângulozinho. E aí eu vou puxar esse triângulozinho para baixo com o empurrar, puxar, com o Ctrl pressionado. E essa linhazinha que sobrou aqui em cima eu apago. No de baixo a gente vai precisar fazer a mesma coisa. Puxo ele um pouquinho, pressiono o Shift para habilitar o Snap e trago ele até aqui. Aqui ele está cortando porque está dentro do grupo, a gente vai aproximando. E aqui pronto. Deixa eu só conferir se esse aqui ficou. Esse aqui ainda continuou errado, ó. Teria que ter trazido ele até... Vou ter que voltar tudo aqui para ver se eu fiz isso certo. Até essa ponta... Acho que estava certo. Vou deixar desse jeito mesmo. O que eu preciso é só que tenha a referência ali da linha, mas ele ficou diferente do outro. Mas eu vou deixar assim mesmo. Ali é tão no cantinho que nem dá para perceber. E aí eu dou alguns cliques aqui para habilitar todas as linhas e ver até onde é que está essa sequência. Ela está passando em volta de toda a sala de jantar. E aí eu posso começar tanto daqui de baixo quanto daqui de cima. Eu até prefiro começar daqui de cima. Trago ele aqui no finalzinho, ó. Puxo 17 para baixo. Ele tem que estar bem certinho no eixo, porque senão vai ficar torto depois o rodapé. E esse aqui de baixo também. Esse espacinho que vai sobrar ali, até aqui onde eu estou apagando essa linha, depois a gente vai arrumar, porque é só puxar ele um pouquinho com o empurrar, puxar. E aí eu vou dar 3 cliques e vai selecionar essa sequência de linhas até o final o início da porta de entrada já. E aí eu vou chegar perto. Aqui eu não vou precisar inverter a face. Aqui esse pedacinho que sobrou, ou melhor, que faltou, só a gente puxar até ele sumir ali na escada, porque é um pedacinho muito pequeno. Aqui, pronto. Aqui falta esse finalzinho. Também não vou precisar. Você vê que ele está passando um pouquinho aqui da porta. Depois a gente pode ajeitar, só trazer ele um pouquinho para frente. E aqui
até aqui. Aí aqui eu vou ter que inverter ele. Pronto. Você viu que a gente criou rapidinho toda essa sequência de rodapés aqui. Ainda demorei um pouquinho porque eu estava explicando para você qual o processo, mas para você fazer aí é bem rapidinho. Por último, eu vou selecionar essa daqui, dou 2 cliques para selecionar a face e as arestas e vou desselecionar a face, deixar só as arestas. Vou trazer também com mesma altura para cima, com 30. Ou melhor, eu vou trazer até um pouquinho menos, porque ele fica pegando na janelinha. Eu vou trazer com 20 para cima. Vou agrupar. E aí vou tirar as faces onde não precisam. Vou entrar dentro desse grupo. Essa eu removo. Só vou voltar e ver como eu fiz essa finalização aqui. Fiz só até o final do degrauzinho ali da escada. Essa coluna aqui não fica bom, não dá um acabamento bom. Então eu pego em algum lugar, só o grupo da linha, dou alguns cliques para eu ver onde que ela tá. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Como eu te falei, você pode criar até uma linha solta só para você ter uma referência, para poder você baixar ela e voltar com facilidade. Eu subi 20, eu vou baixar 20. O meu até aqui foi lá para baixo. Mas eu vou entrar ali embaixo do assoalho. Na verdade, eu vou voltar e vou fazer de novo para você ver como a gente pode fazer. Como eu sei que esse aqui vai baixar, e se você tem dúvida se o seu vai baixar ou não, você ergue só esse grupo que ele formou ali. Dá um ESC para sair e volta a baixar os 20 que você ergueu. E aí ele vai estar no lugar certo. Então, eu vou começar daqui, aqui, 17 e até finalizar. Aqui também eu vou precisar, aqui e aqui só. Na verdade, esse cantinho aqui nessa planta, não sei o que vai ser aqui, de repente coisa de colocar lenha, porque ele toma um espacinho ali, não, só fica uma coisinha de nada. Então aqui ele está dizendo que não tenho uma linha única. Eu vou repassar essas linhas uma por cima da outra aqui para ver. Ou melhor, nem preciso, é só eu remover essa linhazinha aqui que eu esqueci de tirar. E essa aqui ficou torta. Então, no eixo I, ela puxou para lá. E remover essa outra linhazinha ali do canto. Agora vamos ver. Certo, só inverter ele. E aqui também já criamos. Aqui ele está passando um pouco dessa janela. A gente tem duas opções: baixar ele um pouquinho ou diminuir a janela. Acho que melhor a gente baixar ele. Então eu entro dentro desse grupo que ele forma. Aqui em cima eu vou baixar 2,5 centímetros e nesse outro aqui também 2,5 centímetros, para ele ficar abaixo dessa janela. Aqui, como o espacinho era pequeno, para ele fazer a curva, ele criou essa linha e a gente não pode tirar ela, porque senão ela vai deformar a face dali. Se você quiser tirar essa linha, se o seu tiver ficado assim, você faz um cortezinho aqui com ferramenta de linha, com lápis, para ela fechar aqui. Igual a gente fez lá nos telhados. E aqui pronto,
também já está criado o rodapé. Agora a gente vai fazer esses arremates aqui, esses desenhos, que para fazer tabeiras e fazer esses tipos de desenho, o processo vai ser mais ou menos o mesmo. Normalmente, a gente vai usar o offset. Se você quiser fazer algum outro tipo de desenho, usa o arco ou a linha para fazer esses desenhos aí, que podem variar bastante, esse tipo de desenho, de detalhe para piso. Então, eu vou entrar aqui, primeiro, dentro da sala. Com o offset, eu vou fazer um offset de fora para dentro de 30 centímetros, que é essa parte aqui de fora, que vai ser essa mesma aqui que vai acompanhar, ó, para não ficar muito desigual. Ele já é um ambiente mais separado, e só para você ver como funciona também. Não leve tanto em conta as composições de decoração dessa aula. Você precisa pegar mais as técnicas para criar. O que sobrar de linhazinha aqui fora, você pode apagar. Ali, então, eu criei duas linhas de 7 centímetros, essas aqui, e um espaço de 16 entre elas. Então, eu faço a partir dessa nova face que foi criada aqui do centro, eu faço mais um offset para dentro de 7 centímetros. Depois eu clico nessa outra e faço uma de 16 centímetros. E depois, dentro dessa nova, mais uma de 7 centímetros. Então, eu tenho as minhas linhazinhas aqui de decoração no piso. Se você quiser, já pode fazer essa daqui, essa tabeira, que vai ser uma tabeira de 30 centímetros, que vai acompanhar o piso aqui de cima. Vai ficar alguma coisa igual. Deixa eu ocultar esse rodapé para ficar melhor. 30. Pronto. Que ali ele saiu fora. Essas linhas aqui depois a gente tira. Sempre prefiro tirar depois que eu coloco a textura, porque se elas se perderem, tipo, tiver alguma linha aberta ali, por exemplo, quando tem a textura a gente já vê. E aqui às vezes a gente pode ter alguma surpresa depois e ter que refazer. Então, eu tirei aqui agora para você ver, porque eu já sei que essas aqui não vão interferir. Mas às vezes, quando a gente faz um offset muito grande de uma área, ele começa a se distorcer. Então, isso pode trazer essas linhas cruzadas, por assim dizer, e ter esses pequenos probleminhas ali. Se você quiser, pode deixar mais um aqui. Eu vou deixar igual eu fiz aquele mesmo. E você pode colocar a cor que você achar mais bonito aí também. Eu vou ocultar também esse rodapé um pouquinho, porque aqui a gente vai precisar fazer uma linha aqui. Deixa eu pegar do meio, que é melhor. Daqui até aqui. E daqui até aqui. Porque o piso... Deixa eu ocultar os dois de uma vez. O piso ele vem até aqui embaixo. Você lembra que nós colocamos os degraus depois. Eu prefiro trabalhar assim, para não ficar nada vago por baixo, porque pode às vezes passar despercebido e ficar alguma brechinha. E isso, na hora da renderização, dá uns vazamentos de luz aqui para dentro, que depois para a gente tirar é uma coisa. Então, até depois você descobrir que tem uma frestinha ali, você vai achar que é algum defeito do render. Então, eu prefiro trabalhar sempre com tudo fechadinho e depois colocar esses detalhes. Eu acho que eu já tinha comentado isso, mas se não, fica aí essa dica. Aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa, um offset de 30 centímetros para dentro, um de 7 para fazer a primeira bordinha, um de 16 para dar o espaço onde vai ser branco, e aqui também 7. Pronto, joinha, criado o nosso piso. Agora, nós vamos criar os materiais para texturizar isso aqui. Primeiro eu vou salvar, sempre é bom dar uma salvada, e eu vou criar um material novo chamado
piso mármore branco. E eu vou usar uma textura que tem aí na biblioteca nova, texturas sem emendas. Essa nova biblioteca que está lá na área de bônus para você baixar. Aqui em mármore e granito, eu vou utilizar o branco Pigs. Eu gosto desse branco. Você pode escolher uma outra cor que você quiser também. Isso aí não quer dizer. E aí vou texturizar com ele. Como você viu, ele veio por padrão de 10 por 10 e nem de longe isso aqui corresponde a uma textura real de um granito desse. Então, nesse caso aqui, diferente das texturas de porcelanato e texturas de peças de qualquer tipo de revestimento, nós vamos ter que jogar um tamanho aproximado aqui para ver até onde fica bom. Com o tempo, você vai pegando essa manha, por assim dizer, de já saber mais ou menos quanto fica bom. Aqui eu vou colocar 150 para eu ver. E 150 ele ficou muito pequeno. Como você viu ali, nós utilizamos uma textura sem emenda. Nós vamos falar mais sobre texturas sem emenda nas aulas de texturização mais avançada e Photoshop. Mas, a princípio, uma textura comum, ela é uma foto, normalmente, a maioria, é uma foto do material. E aí, por exemplo, uma foto, ela é feita, digamos, nesse tamanho aqui. A pessoa tira uma foto desse tamanho. A minha textura vai vir assim também, com os veios até aqui. E quando a gente coloca uma textura normal, ela vai ficar com segmentos. Ela vai ter um início e um fim e vai ser perceptível isso. Eu vou colocar só uma outra aqui para você entender mais ou menos como funciona. Deixa eu ver se eu até encontro essa mesma textura de mármore e ver se ela já... Mármore, esse mesmo branco Pigs aqui. Esse aqui você não vai... Acho que dá para ver aqui. Você vê que aqui, ó, tem uma linha. Ela termina aqui. Aqui começa a outra. Aqui já tem outra. Eu vou até modificar essa textura para você ver melhor num outro material. Por exemplo, esse branco Volacas aqui, você vê perfeitamente aonde ele começa e aonde ele termina numa textura simples. Se ele fosse uma textura sem emenda, vou até marcar um pedaço aqui antes para você ver a diferença entre um e outro. Aqui eu vou colocar outro e vou aqui em texturas sem emendas, mármore e granito, branco Volacas. Você vê a diferença dele. Ele tem ondas e tudo numa sequência, mas ele não tem essa segmentação aqui, ó. Ele tem uma continuidade. Se a gente aumentar, por exemplo, o tamanho dele para o tamanho que ele é numa placa, ele vai ficar igual é realmente. Isso aqui já vai dar uma diferença, ele vai continuar sendo segmentado. Você vê aqui, ó, essas emendas. Então, assim, a gente pode utilizar tranquilamente as texturas com as emendas também, só que para áreas grandes como essa, para a gente colocar todas elas no mesmo nível, na mesma direção, melhor dizendo, vai ser meio que um baile, porque a gente vai ter que vir aqui em texturas e na posição, você vai indo posicionando ela bem certo uma na outra, e às vezes não dá certo também. Então, assim, por isso que a gente trabalha com esses dois tipos de textura, as texturas com emenda, que a gente pode utilizar perfeitamente em áreas pequenas, e as texturas sem emendas, que são bem melhores para a gente trabalhar em áreas maiores.
Então vou voltar aqui, vou encontrar a minha textura aqui de volta, esse aqui, piso de mármore branco. Vou remover essa linha aqui que eu criei. Deixa eu ver se ela está aqui. Essa linha eu vou remover, que não tem necessidade dela aqui, só para ocupar vértices. Deixa eu desabilitar a geometria oculta. E aqui eu vou colocar o tamanho dele. Vou deixar ele com 200 por 200, vai ficar correspondente ao que é na realidade. E vou pintar todas as partes que eu quero de branco, de piso branco. As escadinhas também, os degrauzinhos. Pronto. Nessa outra aqui também. E aí a área branca já tá pronta. Lembrando que você pode fazer esse tipo de detalhamento no piso usando também peças de porcelanato ou peças de cerâmica. A diferença é que você vai colocar o tamanho que tem o seu revestimento e vai posicionar ele aqui como ele tem que ser. Só vou colocar mais um modelo rápido para você entender. Eu vou pegar esse aqui que é base para porcelanato. Então, digamos que ele tivesse 50 por 50, essa minha textura está errada ali. Mas só para você entender, se ele tivesse 50 ou 60 por 60, não, ela está até certa. Deixa eu voltar com essa daqui que está mais bonitinha. Você só vai posicionar as emendas ali certinho, aqui com a posição. Quando eu expliquei sobre as funções aqui da posição, essa daqui, ela rotaciona e ela aumenta também. Então, por isso que é até ruim a gente utilizar ela para rotacionar, porque você tem que... Opa! Deixa eu voltar aqui. Você tem que estar com ela bem na posição certinha para você rotacionar ela. Não pode sair, senão ela vai aumentar. Então, por isso que é mais interessante a gente usar aquele plugin que está disponível para esse tipo de função. E aí você coloca aqui certinho, para não ficar aquelas emendas sem noção. Vai colocar de acordo com o que for o seu piso ali, dentro desses detalhes. Acho que podemos aumentar um pouquinho isso aqui. 230 fica melhor. E agora a gente vai fazer essa texturinha aqui das fitinhas de granito, de mármore ali. Vou colocar piso, mármore e detalhes, para a gente saber qual que é. Eu vou utilizar um escuro que tem aqui, que eu tinha visto, tinha ficado interessante até. Acho que era esse granito 7, eu acho que era. Ou gris ou argento, não estou bem lembrada. Mas deixa eu testar com esse aqui. Se você, por exemplo, errou a textura que você quer em um material novo que você fez, é só você vir aqui na pastinha que ele vai abrir a janelinha. Eu não tinha falado isso antes. E aí você pode trocar o seu material. Eu estou usando o granito 7. Era o granito 5. Ou esse gris ou argento. Acho que era esse aqui. Vou deixar esse mais clarinho. Então aqui ele está muito grande. Eu vou diminuir ele para 130. Ou até um pouquinho menos, até deixar ele com 100. Para ele corresponder ao que é na realidade. Então eu vou deixar ele em 100 por 100. Eu vou bloquear essa proporção aqui. Ou melhor, desbloquear essa proporção para ele não trabalhar na mesma proporção. E aqui o detalhe
das soleiras eu também vou colocar dessa cor. Antes eu só vou fazer aqui esse envoltório. Que aqui vai ser nesse mesmo mármore. Eu vou remover essa textura aqui de pedra escura, excluir. E aí todos os materiais que tem ela vão ficar brancos, vão ficar na cor padrão. E assim também é uma forma da gente deixar ele na cor que a gente quer e depois colocar todos de uma vez. Ó, que legal, bem rapidinho. Ele deve ter um outro aqui. Aqui, isso. Então, nas escadas também, a gente já pode colocar e posicionar. Eu vou diminuir ele. Ah, esse aqui não está com a mesma pedra. Por isso que ele estava dando aquela diferença. Vou colocar primeiro a parte de dentro, que é esse branco. Nos primeiros degraus de cada lance, a gente vai ter que fazer um e depois outro, porque eu tinha transformado eles em único, por conta do rodapé. E aqui também. Aí é só a gente pegar essa daqui, entra aqui dentro do grupo que nós criamos, e todas elas já vão se transformar nessa cor, exceto os dois primeiros. E esse último aqui também. Então, esse aqui dentro, dou um ESC, que aí ele já pinta todas as faces de uma vez. Aqui também já está pronta essa escada. Vou deixar assim mesmo. Vou voltar a reexibir essa parede não, só queria os rodapés, mas eu tinha ocultado esse forrinho. Nos rodapés, eu vou colocar esse aqui também, esse branco. É mais difícil a gente encontrar esse tipo de rodapé, e para o seu cliente você provavelmente vai fazer ele reto. Mas é só para fins de você entender. E aqui ainda falta essa parte de laminado. Aqui eu estou excluindo essas texturas, é que são texturas que que eu utilizei só para algum tipo de teste, e eu não vou usar mais. Esse daqui é aquele branco Pigs que a gente usou antes, esse aqui também, ó. Então isso aqui vai ocupando espaço, e depois está com um monte de textura aí que você não utiliza. Aqui esse também, já que eu tirei todas as texturas. Essas partes de concreto também, acho que a gente pode remover. Você já entendeu como é que funciona ali a estrutura da casa. Isso aqui é o pedacinho de alguma coisa da parte de cima. E aqui eu vou criar um material novo pro laminado. Então eu vou colocar aqui laminado, SL de sala, lareira, porque depois, se a gente quiser colocar um outro tipo de laminado num outro ambiente, por exemplo, lá no piso superior, dá para a gente utilizar. Então, na biblioteca de textura sem emendas também, eu vou colocar um aqui mais escuro. De repente a gente muda na hora de renderizar. Vou colocar, acho que foi esse aqui que eu coloquei. Eu só mudei a posição dele, que ele está com 230, deixa eu colocar com 90, ou melhor, aqui eu vou desconectar para eu colocar uma largura maior aqui, nessa área, nesse comprimento dele.
Com o Texture Position, eu vou rotacionar para ele ficar nessa direção. Vou deixar nessas configurações mesmo e com essa cor, depois de repente a gente troca. Aqui eu posso diminuir também para ele ficar mais fininho. Tá bom assim por enquanto. Depois a gente vê ali aquele detalhe. E aqui tem esse raulzinho. E que na verdade, como aqui é só uma abertura, nós vamos ter que refazer essas duas partes aqui do rodapé. Essa aqui e essa. Porque ele vai vir daqui, vai contornar, vai vir, subir, vai passar por aqui e já vai até o piso superior. Então, essa correção e o rodapé dos degraus e dessa partezinha que vai até o piso superior, nós vamos fazer depois. Eu vou fazer só a textura dele aqui agora. Eu vou deixar branco também. Aqui ele vai ser fechado porque na planta seria um armário. Então eu vou fazer um corte aqui, bem rente aqui essa parede. Aqui não está fechando, deve ser aqui, acho que é uma continuação. Deixa eu fazer um retângulo aqui para ele poder, cortar direito. Na verdade tem que fazer aqui para dentro. Deixa eu ver. Isso. E aqui esse pedacinho que sobrou, a gente pode colocar um detalhinho também, igual aquele ali, com offset. Deixa eu ver, com 30 até vai ficar muito. Vamos colocar a metade dele. Vamos colocar com 16. E aqui dentro a gente faz só uma tirinha daquela de 7 centímetros, do material mais escurinho. Só para acompanhar ali. Como eu já disse, não leva muito em conta as combinações que eu estou fazendo aqui. Só para você ver as técnicas, e é o importante, é você entender as técnicas e as possibilidades que você tem para criar esse tipo de piso e qualquer tipo de combinação. Então aqui, esse aqui na verdade já dá até para a gente fazer. Nós vamos entrar dentro do grupo de rodapés, e esse aqui a gente vai apagar. Só que as nossas linhas continuam aqui. E aqui, ao invés de eu puxar lá, eu vou puxar do piso, eu vou contornar, porque acaba ficando mais fácil nessa situação. Eu teria que desagrupar, depois agrupar. Então, é mais rápido. O tempo que a gente perde fazendo isso, a gente contorna aqui. Até porque ele só vai vir até aqui agora, ó. Então, a gente só faz esse contorninho. Habilita ali o plugin. O meu estava só minimizado. Clica ali. Ele vai precisar inverter a posição dele. Aí essa partezinha aqui também já está pronta. A gente pode fazer essa outra aqui agora, dentro desse mesmo grupo de rodapés. Isso aqui o que é? Só um cantinho morto. Na verdade, essa casa é cheia de labirintos e cantinhos que não vão ter muita utilidade. Isso aqui poderia ter vindo até aqui, mas enfim. É só um exemplo de estrutura para a gente poder estudar. E tendo essas complicações fica melhor ainda, porque se você já começa fazendo uma casa cheia de detalhes como esses, depois as outras mais fáceis, as retas vão ser bem mais fáceis.
Então é só até aqui, porque aqui tem uma porta e esse degrau, agora que eu tô vendo, ele ficou errado. Ele ficou dentro da porta aqui e não pode. Esse degrau aqui, acho que não. Ele não tem. Ele é mais pra lá. Então a gente já corrige isso aqui, ó. Aqui e aqui. Não sei se ele está todo agrupado com o outro. Não. Então eu vou mover, selecionar ele e essa soleirinha para cá. Eu vou desassociar, tirar essas soleiras aqui de dentro desse grupo de soleiras. Vou ocultar aqui. Eu selecionei as duas e recortei. Agora é só colar elas aqui. Já vou agrupá-las novamente. Isso aqui eu chego para trás. Melhor, eu vou remover essas soleiras, é bem mais fácil eu remover isso aqui. Isso aqui é uma parte do piso também. É bem mais fácil remover e refazer elas rapidinho. Aqui o piso acabou abrindo, a gente fecha ele, ó. Isso. Vou agrupar esse piso aqui. Vou chegar ela 34 para trás. 30, na verdade. Ela tem que encostar aqui na porta. Aqui a gente já pode desassociar. Eu pensei que ele ia precisar fazer alguma coisa. E só esse offset eu vou ter que apagar. E aqui eu vou trazer o piso até nesse limiar aqui dessa linha, ó. Eu vou agrupar ele de novo para eu criar essas soleiras, ou nem precisa, que você já entendeu que são as soleiras do piso. Só eu trazer ela com o Ctrl pressionado até aqui para ela separar. Aqui eu coloco a mesma textura. E aqui em cima também outra. No mesmo material branco. Coloco a espessura de 2 centímetros. E aqui eu vou puxar 2 para fora. Pronto. E aqui é só refazer o offset, 16 para dentro. E mais 7. E aqui colocar o detalhezinho. Pronto. Resolvido o problema da escadinha do degrau. Vou fazer um corte aqui só para ficar demarcado também. Até aqui, beleza. Vou voltar a reexibir os rodapés que nós criamos até aqui. E aqui eu só vou colocar a textura simples, não precisa a gente encher muito de coisa. Que pode ser de granito normal. Pronto. Aqui essa parte está corrigida. Se por acaso você também colocou o seu ali na porta, igual eu errei ali e coloquei, só você fazer esse processo. Levar ele para trás, esse grupinho aqui desses 2 degraus, e remover aquela soleira e refazer ela.
Aqui do lado já é o escritório, só confirmar. Já é o escritório. Eu vou trabalhar uma textura de laminado assim também. E esse aqui eu acho que eu já vou inverter ele também. Opa. Cadê? Texture. Esse aqui eu vou deixar assim. Vou dar 2 cliques para selecionar a face e as linhas e desselecionar as linhas. E vou fazer uma cópia dele também com 30. Vou agrupar para a gente fazer o rodapé dele. Aqui ele vai ser um tipo de rodapé diferente. Então a gente pode escolher um outro perfil. Eu acabei fechando a minha janela aqui. Cadê? Profile Builder. Aqui. Então, um outro perfil que fica legal desses aqui é o 153. Deixa eu lembrar aqui como que ele é. E pode ser esse mesmo, 153, que eu tinha visto antes. Eu vou colocar um aqui. Não vai precisar reverter a face. Esse aqui tem 14 centímetros. E aí eu vou baixar de volta aqui os 30. E vou fazer ele desse lado. Porque esse rodapé aqui pode ser assim detalhado e pode ser aqueles de PVC, de poliestireno que a gente viu antes lá na introdução. E aqui vão ser só 2 lados. Esse outro lado ele vai ter que inverter. Isso aí depende da posição que você estiver trabalhando. Então, para as áreas onde vai ser laminado, eu vou usar esse aqui, o 153. E aí você pode ver qual você prefere. Aqui nesse outro é um banheiro do escritório, o quarto de empregada. O detalhamento do banheiro a gente vai ver depois. Então aqui é o quarto de empregada. Também eu vou deixar os quartos com laminado mais claro. Então a gente cria um outro material chamado laminado quartos. E aqui coloca uma outra textura nele. Deixa eu ver uma outra. Pode ser uma outra provisória. Eu vou ver essa daqui. Ok. Já vou pintar. Selecionar e desselecionar a face. E fazer aquele mesmo processo que a gente fez. Remove das aberturas. E aqui faz o perfil. A gente pode até fazer em tudo nessas áreas menores. Depois a gente baixa de uma vez, ele já pronto. Aqui já é a cozinha e a copa. Eu vou selecionar os dois, porque aqui é só uma abertura e a gente vai precisar dessa sequência aqui da parede. Vou fazer a cópia da referência. Aqui removo essa e essa outra e vou fazer uma emenda. Aqui eu vou ligar essa linha nessa outra para ela fazer o contorno da parede com o rodapé nos dois lados. Aqui até aqui. O meu formou uma face. Se o seu formar também, é só apagar. Vou remover aonde são as aberturas.
Aqui mais um. E aqui outro. Então, vou começar do cantinho. Vou usar esse mesmo aqui. Que faltou. Então, eu completo essa linha também até aqui. E aqui ela vai até na porta. Aqui precisou inverter. Posso sair daqui de dentro e vou baixar aqueles mesmos 30 centímetros. E aqui a gente vai usar um porcelanato. Só que agora eu vou colocar uma textura só de uma referência de porcelanato, porque as outras texturas elas vão ficar lisas aqui, não vão ter o quadriculado. Então é melhor a gente fazer uma que tenha as referências e depois, na hora de renderizar, a gente coloca a textura que a gente quer para ela ter a cor. Então eu vou colocar aqui porcelanato, cozinha. Vou escolher, aqui tem uma, lá na biblioteca de texturas, em paredes e pisos, em bases para piso, esse aqui base para porcelanato. Vou deixar esse aqui 60 por 60. E aí vou colocar aqui e aqui. A gente posiciona ou com a posição da textura ou com o plugin. Aqui são pequenos ajustes, então podemos fazer por aqui mesmo. Só aqui ajeitar na porta. Pronto. Ainda tem a lavanderia. Aqui a área de serviço e um depósito. Eu vou usar um outro tipo aqui de textura. Na verdade, agora ela vai ser a mesma, mas eu vou nomear com outro material para depois eles se diferenciarem. Então, vou chamar de cerâmica esse aqui, ou piso lavanderia. Eu vou utilizar esse mesmo. Só ver se ficou certo isso, são dois materiais distintos. Vou ajeitar aqui esse cantinho. Aqui e aqui. Vou dar 2 cliques para selecionar as linhas. Tiro a seleção da face. Aqui acho que até dá pra gente... Não dá, porque senão vou ter que refazer de novo a seleção, então é mais fácil criar o grupo aqui mesmo e só remover das aberturas. Aqui tem uma outra também. Eu vou usar esse mesmo aqui. Aqui vai ter que inverter. Aqui não. Também não. E aqui. E aqui vai precisar inverter. Pronto. Aqui também vai ser o mesmo piso. Aqui, como é só uma abertura, ele vai ter uma sequência só, eu nem vou criar o grupo. Só vou fazer o contorno e ele já vai ficar pronto. Então, com isso a gente termina essa parte aqui de baixo, exceto esse pedacinho aqui da escada e a parte dos banheiros que nós vamos fazer depois. Então, assim, você viu como são as técnicas que a gente utiliza para poder colocar esses rodapés bem rápido com plugin. Se você estivesse utilizando o Siga-me também, era só você fazer uma face no perfil que você quisesse. E eu vou dar uma pausa, vou criar
os rodapés só nos quartos do pavimento superior e a gente volta para concluir essa parte aqui da escada para você ver o caminho que a gente tem que fazer. Bom, então eu já fiz toda a parte de cima dos rodapés, nós vamos ver depois, as layers estão ocultas agora. E eu vou entrar dentro desse grupo de rodapés, vou remover essa parte, que a gente vai ter que refazer. Vou dar 2 cliques ou 3 para eu ver aonde é que vai essa linha. Ela vai aqui até o final. E aí eu vou começar a fazer aquele caminho que ela vai ter que subir até a escada. Vou contornar a porta, a entrada da porta, esse cantinho. Vou trazer ela até aqui. Com o snap eu vou arrastar na direção da soleira, aqueles 2 centímetros para frente, até a parte de cima da soleira. Aqui também. Se você quiser fazer uma coisa aqui para te facilitar, nesse segundo, no primeiro não vai dar, se você tiver transformado ele em único. Nesse segundo, você entra nele e faz uma linha do topo dessa pontinha aqui, ó, dos 2 centímetros, e todas elas vão fazer também. Que aí fica mais fácil para você se orientar. Deixa eu voltar. Vou entrar dentro do grupo de volta, dos rodapés, para eu ver até onde eu parei, e para dar sequência ali na linha. E vou continuar agora a contornar até no pezinho dessa linha. Ó. Você pode dar o pan ali e voltar com a sua linha, que ela vai estar ativa. Sempre veja se ela está com essa linhazinha ativa nela, para depois de você não ter contornado tudo, não fazer o contorno e você ficar sem saber o que aconteceu. Isso aqui eu não vou fazer, eu vou trazer ela com snap até aqui, porque é só uma. Vou contornar aqui até o final. Aqui. Nessa daqui eu vou trazer até o final. Vou pressionar o Shift e vou empurrar ela para cá, que ela vai vir certinho no eixo que ela tem que ir. Porque esse degrau também está transformado em único. E os outros têm aquela linha que a gente fez agora há pouco. Em todo ele. Aqui. Aqui também eu vou utilizar o snap. Vou trazer até aqui. E quando chegar aqui, eu vou habilitar as camadas de parede superior, soleiras, laje inferior e o piso superior. Essas 3 camadas. Você pode selecionar as 3 aqui, como eu fiz. Quando você clicar para ficar visível, elas vão ficar. E você nem precisa sair de dentro do seu grupo. Quando chegar aqui, nós vamos fazer uma linha subindo, 17 centímetros. E para o plugin fazer esse caminho aqui certo, nós vamos ter que dar um miguezinho nele. Ou seja, ele está entendendo que até agora vai ter uma continuação de degrau subindo e vindo para cá. Se eu fizer ele direto para cá, ele não vai fazer da forma correta, ele vai ficar para cima, para o lado, não vai fazer um caminho direito. Então, o que a gente faz? Aqui em cima do piso, eu puxo ele para cá meio centímetro para dentro. Ó. Olha o que eu fiz. Eu trouxe ele na altura e puxei ele para frente meio centímetro. E aí eu vou, giro e faço o contorno na parede. Se você quiser habilitar o snap, ele já vai dar ali. E tem que estar no eixo correto, ele tem que estar de alguma cor. O meu está vermelho, se você tiver feito num outro ângulo, o seu vai estar verde, por exemplo, mas ele tem que estar num eixo bem reto para ele não ficar torto. E eu vou fazer isso só até o final dessa parede. Aqui eu vou fechar de novo, meio centímetro, ou você pode iniciar daqui direto.
E nessa parte, a gente vai fazer coladinho na parede, como fizemos os outros. É só naquele pedacinho ali que a gente fez que nós vamos ter que usar esse macete. Você lembra que na aula de modelagem das escadas, eu falei que a gente tinha que cuidar com o caminho que a gente fosse fazer. Então, a gente às vezes precisa lançar mão desses macetes para fazer o caminho correto. Porque senão eu teria que fazer até aqui e depois fazer outro, não ia ficar um acabamento bonito. Então, aqui eu vou entrar dentro dele. Eu vou usar o casing 4 e eu vou também habilitar o mirror. E aí eu vou fazer a extrusão do caminho. Não vou inverter, porque ele já fez para mim certo. Aqui. E aí uma outra dica. Você terminou ali de fazer, você está num ponto, beleza. Vai lá na origem do que você fez para ver se ele criou todo o caminho certo. A nossa origem era aqui embaixo, então ele fez todo o caminho certinho como ele tinha que fazer. Todo ele, ó, bem bonitinho. Certo? Então aqui, nesse lado de baixo, ou melhor, do lado direito da escada, a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Eu vou entrar dentro do grupo e que eu já fiz um caminho de linha, que a gente também vai ter que usar esse macete ali de refazer esse caminho da melhor forma. Então, aqui você vê o caminho que eu fiz, a mesma coisa do outro lado, vim subindo, fiz até aquelas mesmas linhas de referência. E chegando aqui, eu fiz a mesma coisa. Eu trouxe ele até o final da parede, fiz a linha até aqui o final da parede. Quando chegou aqui, porque eu não tinha essa medida exata, dessa divisa do degrau para cá, eu fiz uma outra linha de meio centímetro, cortei ela aqui, subi com essa linha na mesma direção, trouxe ele para cá e aí continuei subindo normalmente. E aí subi, continuei subindo. Chegando aqui em cima, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no outro, puxei ele meio centímetro para frente, vim e contornei até onde ele finalizava. E aí é só a gente habilitar ele ali que ele vai fazer o caminho também certinho. Aqui embaixo ele vai dar esse acabamento, mas esse tipo aqui ainda fica melhor do que a gente finalizar um aqui e outro aqui embaixo. Você lembra como é que ficou esse primeiro degrau aqui, esse primeiro rodapé, quando nós fizemos ele direto na escada? Ficou uma marmota. Então, eu acho que assim, tendo uma continuidade, mesmo ele ficando mais alto, no caso da escada, fica melhor. Já aqui embaixo, nesse pedacinho de parede, eu achei que não ficou bom. Ele ficou estranho, ficou mais estranho do que fazer assim. Então, eu deixei dessa forma mesmo. Aqui ele vai finalizar ali. E até faltou aqui um pedacinho ainda para nós fazermos, ó. Aqui. Deixa eu ver se ele vai fechar certinho nesse aqui. Vamos testar esse aqui. Inverter, sim. E aí ficou, ó, bonitinho. Combinando ali com o outro. Aqui embaixo acho que está oculto os degraus nas camadas. Espera lá. Inferior degraus estava oculto ali nas camadas. Então ele vai finalizar aqui. Então essa é a forma de nós criarmos os rodapés utilizando esse plugin. Essa situação aqui de parede é um caso específico, mas que você pode pegar como exemplo tranquilamente para você saber como lidar com esse tipo de caminho. Se você fez o seu caminho, beleza, bonitinho, igual eu fiz da primeira vez, e não fechou, tenta puxar a linha um pouquinho para frente, um pouquinho para o lado,
e aí continuar esse trajeto, tipo coisa de meio centímetro mesmo. Aqui, ó, você vê que ele fica passando esse meio centímetro da parede. Mas isso é mais fácil de a gente ajeitar do que ele todo torto. Então você pode ou puxar meio centímetro da parede, ou até dele mesmo, de fora para dentro, aqui nessa parte, ó. Você entra aqui dentro e puxa esse meio centímetro, vai ficar imperceptível. Então, esse tipo de coisa a gente vai pegando a manha com o tempo também. Esse plugin faz pouco tempo que eu comecei a utilizar e já fui descobrindo essas coisinhas ali que dá para a gente fazer, resolver esses problemas de caminho. E no decorrer das aulas, quando nós formos utilizando, a gente vai se habituando mais ainda, vai vindo mais dica aí, mais truque para a gente lançar mão deles e utilizar para a gente melhorar e agilizar nosso trabalho. A gente pode fazer isso aqui com o Sigame manual, mas os plugins estão aí para ajudar e agilizar a vida da gente, então é melhor a gente utilizar eles mesmo, já que estão aí. E com isso aqui a gente finaliza a aula de modelagem de rodapés. Na próxima aula nós já vamos passar para um outro tipo de acabamento. Então, até na próxima aula.